Toda semana a gente vem aqui comentar de histórias sensacionais, grandes carros, grandes vitórias, as melhores ultrapassagens, 100 pole positions para Lewis Hamilton, 7 campeonatos para Schumacher, não sei quantos títulos consecutivos para Mercedes, para Red Bull, para Ferrari. Quem tem mais melhores voltas? Quem foi o melhor? Será Ayrton Senna o piloto mais veloz da história de todos os tempos? Ou seria Juan Manuel Fangio, que venceu 5 de 7 campeonatos completos que disputou e foi vice em mais 2? Sempre o melhor, o mais incrível, grandes recordes e etc. Mas há histórias que a Fórmula 1 gostaria que você nunca tivesse sabido e se soube que você esquecesse. E é disso, claro, que nós vamos falar hoje no Splash and Go, de 10 histórias que foram varridas para baixo do tapete. É claro que todas essas histórias aqui são conhecidas, se você der um Google por elas, vai encontrar. Mas você também, curiosamente, não vai ficar vendo o canal oficial da Fórmula 1 falando sobre isso. Por quê? Porque eles acham que tem coisa melhor para contar e não ficar te lembrando dessas passagens não tão bonitas da história. Esquece essa merda aí, porra. Em 2012, a pilota ou piloto espanhola Maria de Villota faria um teste em linha reta para a equipe Marussia. Os testes em linha reta eram muito comuns no passado para medir a aerodinâmica, normalmente feitos em longas retas de circuitos ou em pistas em aeródromos, pequenos aeroportos, para fazer as medições de asas, assoalho e etc, calcular arrasto e essas coisas, e não ter os custos de fechar um autódromo e etc. Hoje em dia a gente sabe, testes privados são proibidos. Mas o que seria um dia de sonho para a pilota espanhola acabou saindo como um pesadelo e custaria a sua vida. Ela já tinha feito algumas saídas, conduzido alguns experimentos e quando retornou para a área onde estavam os mecânicos, do nada, inesperavelmente, seu carro acelerou com tudo e acertou a traseira de um caminhão da equipe. O impacto direto com o capacete na altura dos olhos foi devastador e ela perdeu um deles. Ela sobreviveu, entretanto, ao acidente, virou rapidamente um símbolo de superação e amor pela profissão, mas um ano depois foi encontrada morta em um quarto de hotel e a causa? Lesões neurológicas decorrentes ainda do acidente. Uma tragédia, um momento muito triste que não faz muito tempo que aconteceu, que expôs claramente falhas de segurança, especialmente quando os testes não são conduzidos em autódromos. A morte de Riccardo Paletti foi, diferente do caso com Maria de Villota, televisionada. Era o Grande Prêmio do Canadá de 1982. E 1982 foi uma temporada comparável apenas a 1994, no clima pesado que rodeou tudo. Era a segunda participação do italiano na Fórmula 1. E quando a luz verde se acende, a Ferrari do francês Didier Pironi fica parada no meio do grid. Todo mundo vai desviando, mas Paletti pega na traseira em cheio, a mais de 200 km por hora. Isso é perfeitamente possível de acontecer e pode e acontece até hoje. Não seria um problema. O problema foi a qualidade do resgate. Preso nas ferragens, Paletti era atendido num resgate lento e desorganizado, quando então, tragédia das tragédias, e tudo foi registrado em vídeo. Uma faísca coloca fogo no carro que estava vazando combustível. Segundos antes era possível ver o próprio Pironi segurando um extintor ao lado do carro. Paletti é removido, levado ao hospital, mas não resiste aos ferimentos. Inclusive, se você tem curiosidade sobre a evolução dos processos de resgate e atendimento médico na Fórmula 1, já fiz um vídeo contando
e atribuindo ao professor Sid Watkins toda a escalada da segurança até hoje na Fórmula 1. Ele nos deixou faz alguns anos, mas todos os aprendizados permanecem. Os pilotos, os mecânicos, as equipes, a gente sabe, são os principais atores neste show. Mas a cada corrida, e eu preciso fazer um vídeo sobre isso, centenas de fiscais voluntários que não recebem um tostão são essenciais para a realização do evento. Não apenas na Fórmula 1, qualquer categoria, qualquer track day, qualquer evento seguro e sério que envolva carros, não precisa ser de corrida, em um autódromo tem comissários e fiscais trabalhando. E são eles os mais próximos na interação com os carros na pista, por isso que o acesso é tão controlado. E ainda assim, com todos os aprendizados de segurança em todas essas décadas, acaba, às vezes, sobrando para os fiscais. Mas essas histórias são raramente contadas. Em Monza 2000, na primeira volta, o fiscal italiano Paolo Gislimberti perdeu a vida atingido por uma roda voadora, depois de um acidente na variante della Rodia, lá em cima. Em 2001, em Albert Park, na Austrália, naquela mesma curva em que Fernando Alonso acertou Gutierrez por trás em 2016, perdeu a vida Graham Beveridge por um pneu que voou e lhe acertou pro lado de lá da cerca. E em 2013, Mark Robinson, no Grande Prêmio do Canadá em Montreal, perdeu a vida quando foi atingido por um trator que fazia a remoção de um carro. 3 fiscais, 3 histórias, 3 mortes que são rarissimamente contadas, mostrando que a Fórmula 1 e o automobilismo em geral nem sempre atinge quem está 100% paramentado para resistir às pancadas. Nos anos 50, 60 e 70, a mortandade na Fórmula 1 tinha níveis equivalentes à da aviação de combate. Era comum que numa foto de começo de ano, depois em comparação com a do final da temporada, pelo menos 20% do grid não estivesse mais ali. Alguns feridos gravemente, outros tinham partido dessa para melhor. Acidentes sérios eram comuns, mas teve um que chocou a Fórmula 1 e chocou um tricampeão mundial, Jack Stewart, abreviando sua carreira. Era o Grande Prêmio dos Estados Unidos de 1973 e o francês François Sever, um pupilo de Stewart na Tyrrell, durante os treinos sofreu um acidente terrível e um guardrail agiu como lâmina, cortando o carro ao meio. A cena foi tão brutal que Stewart decidiu abandonar a Fórmula 1 ali, naquele dia e naquela hora. E dizem que George Scheckter, que seria campeão mundial de Fórmula 1 em 79 e que até ali vinha sendo um piloto bastante complicado, exagerado e perigoso, mudou sua cabeça automaticamente. Ele que foi o primeiro a chegar à cena do acidente. A Fórmula 1 perdia ali no ato um tricampeão mundial, um piloto em ascensão considerado por muita gente o piloto mais bonito que já correu na Fórmula 1 por causa de uma falha grotesca de segurança com um dispositivo que deveria ajudar a prevenir ou pelo menos diminuir os riscos nos acidentes. Essa história parece roteiro de filme de espionagem ou de máfia. Em 1992, a equipe Larousse da Fórmula 1, fundada por Jean Larousse, um antigo dirigente da Renault, equipe de fábrica, estava com a corda no pescoço, como muitas das nanicas naquela época, precisando de grana. A salvação era a chegada de um investidor meio obscuro alemão, chamado, pelo menos era o que eles achavam, de Rainer Waldorf. Rainer Waldorf. O problema é que Rainer Waldorf não existia. Seu nome verdadeiro era Klaus Wald, um assassino profissional procurado pela Interpol por pelo menos 4 mortes.
Por um breve período, então, uma equipe de Fórmula 1 teve como patrocinador um cara com crimes de sangue no currículo. Waldorf, ou Waltz, acabou sendo encontrado pela polícia alemã e tirou a própria vida depois de um tiroteio e cerco que durou 9 horas. Haja munição, hein? Mais uma mancha que o Instagram e o YouTube da Fórmula 1 nunca vão postar comentando. Entre 2007 e 2008, a Fórmula 1 viveu um período razoavelmente turbulento. As equipes pertencentes a grandes fabricantes, Ferrari, BMW, a McLaren, que era sócia da Mercedes, a Toyota, a Honda, enfim, estavam planejando construir uma Fórmula 1 alternativa. Até o nome foi pensado, GPWC, ou Grand Prix World Championship, já que o nome Fórmula 1 pertence à FIA. Bernie Ecclestone não queria, claro, perder isso e perder sua galinha dos ovos de ouro, e contava com o apoio do presidente da FIA de então, Max Mosley, que sempre foi seu braço direito, ou Bernie, braço direito de Max. As posições se confundem. E aí, no meio disso tudo, coincidentemente ou não, vazam fotos e vídeos de Mosley participando de um, como é que eu vou chamar? Bacanal, na presença de jovens moçoilas usando uniforme. Eu não vou falar essa palavra aqui no YouTube. Pois é, Max Mosley processou e venceu o jornal na justiça, alegando invasão de privacidade, dano à imagem e etc. O problema disso tudo é que, uma vez divulgado, não tem como desdivulgar. E também não dá para esquecer que o pai de Max Mosley, lá nos anos 30 e 40, presidiu o partido fascista da Inglaterra. Isso mesmo, o que deixa a história do bacanal com as meninas perigosamente coincidente com suas origens. Agora vem cá, a parte mais bacana de um bacanal não é ficar sem roupa? Por que usa uniforme, ainda mais esse uniforme? Não, Mosley, não, ou como diria Theo José, não é assim. Não é assim. Durante mais de 40 anos, Bernie Ecclestone governou a Fórmula 1 com punhos de ferro e foi o responsável por ela ser, em grande parte, gigante, como é hoje. Já falei muito de sua trajetória neste vídeo aqui sobre a grana da Fórmula 1. Recomendo que você assista. Com isso, ele ganhou muita grana e é uma das 3 maiores fortunas do Reino Unido até hoje. Mas em 2014 seu império quase ruiu. Acusado de pagar 44 milhões de dólares em propina para um banqueiro alemão que ajudou a fazer a movimentação societária essencial para que Bernie vendesse ações da Fórmula 1 e ainda assim continuasse no comando de tudo. A acusação era gravíssima e poderia levar a anos de cadeia, mas numa manobra de último momento e gastando rios de dinheiro, obviamente com excelentes advogados, Ecclestone fez um acordo com o Estado alemão da Baviera, pagando uma multa de 100 milhões de dólares. E em troca, o processo foi encerrado. No final dos anos 80, na Fórmula 1, a pré-temporada acontecia aqui no Brasil durante semanas no Autódromo de Jacarepaguá, Rio de Janeiro. Para fugir do frio da Europa e andar em condições climáticas condizentes com o que eles iam enfrentar ao longo do campeonato, eles deixavam o inverno europeu e iam para lugares mais quentes, como aqui no Brasil. E aí, durante um desses testes, o piloto francês que corria pela AGS, Philippe Strafe, sofre um acidente terrível. A suspensão quebra numa das curvas mais rápidas de Jacarepaguá e o carro na área de escape capota. O Santo Antônio colapsa. E aí ele tem graves ferimentos nas vértebras e no pescoço. Mas o que agravou a situação foi a péssima qualidade do resgate. A extração dele no carro foi ruim, a condução até um hospital péssima. Não havia um especialista de plantão no hospital para onde ele foi levado. O cara estava aqui em São Paulo, teve que pegar um avião e voltar para o Rio. E aí esta junção de fatores, Santo Antônio que colapsou, resgate demorado e ruim,
especialista que demorou para chegar numa ambulância que, segundo relatos, foi por uma rua de paralelepípedo. E o resultado acabou sendo Strafe ficou paraplégico. Como aconteceu numa pré-temporada longe dos olhos de todos, muita gente rapidamente esqueceu deste acidente, que inclusive foi a gota d'água para que o Rio de Janeiro perdesse a Fórmula 1. E a Fórmula 1 quase deixou o Brasil, não fosse a prefeita de São Paulo, Luísa Erundina, topar reformar Interlagos em tempo recorde. Já contei essa história neste vídeo aqui, segurando a bronca e contendo Bernie Ecclestone, que tinha ficado pistola. O piloto viveria até 2022, quando perdeu a vida então aos 67 anos. Também na temporada de 73, em que perdeu a vida François Sever, outro acidente tenebroso em Zandvoort já tinha, antes de Watkins Glen, chamado a atenção do mundo todo para a Fórmula 1 pelas piores razões possíveis. Durante a corrida, o carro de Williamson tem um acidente, bate e capota. Ele não morreu no impacto, estava consciente e gritando por ajuda. Outro piloto então para ajudar, David Purley. Ele então tentava sozinho desvirar o carro, que pegava fogo. E o resgate acabou demorando mais para chegar, porque da torre, lá em Zandvoort, a direção de prova viu alguém andando ao lado do carro e julgou que estava tudo certo. O cara já desceu, não tem urgência em mandar o resgate, muito menos o bombeiro. Para você ver como eram as coisas naquela época. Purley ficou lá tentando desviar o carro e Williamson morreu queimado até o final. Tudo isso diante de uma equipe de resgate mal equipada e mal treinada que não fez basicamente nada. Ruim, triste, trash. No Grande Prêmio da África do Sul de 1977, o italiano Renzo Zorzi encosta seu carro na lateral da pista com um princípio de incêndio. Dois fiscais portando extintor decidem então atravessar a pista sem autorização da direção de prova. O primeiro fiscal consegue passar, mas o segundo, um jovem de 19 anos, chamado Jansen Vuren, é atingido por um carro de Fórmula 1 a 270 km por hora. Van Vuren morre na hora, desintegrando no ar, e o piloto do carro, Tom Price, é atingido pelo extintor direto na cabeça, perde o capacete, morre na hora e segue de pé cravado a toda velocidade, só indo parar muito depois nas barreiras, batendo em outro carro antes de parar. Uma falha de procedimento, uma falha de segurança, um tremendo de um azar também, enfim, um horror. Talvez a cena mais terrível que a Fórmula 1 já produziu em toda a história. E nós não vamos colocar aqui em apreço ao bom gosto, ao bom senso, aos seus olhos. Essas histórias são feridas, são cicatrizes, não aparecem em documentários, não aparecem em posts com os melhores momentos. Natural, são os piores momentos. Mas se tanta gente começou a assistir Fórmula 1 nos últimos 5 anos, eu acho lícito, eu acho válido que a gente conte também essas histórias. Afinal, o todo da Fórmula 1 é composto de vencedores, perdedores, recordes, fracassos e também histórias horríveis. Esse foi então mais um episódio do Splash and Go no YouTube, contando para vocês histórias que a Fórmula 1 não gosta de lembrar. Deixa o like, é de graça, não custa nada, você sabe, ajuda demais o canal, quebra essa pra mim, quebra essa pra nós, e fortaleça aí nossa distribuição de vídeos pelo YouTube deixando um comentário, qualquer coisa. Se sabia dessas histórias? Sabia de todas elas. Se eu esqueci alguma tenebrosa de fora, não quer contar nada disso, deixa um emojizinho, diga de onde nos assiste, qualquer coisa na caixa de comentários, ajuda o vídeo aí cada vez mais longe. Nossa comunidade é poderosíssima e faz virar ponteiro aqui. Nosso engajamento é mais alto do que canais com 10, 15 vezes o nosso número de inscritos. Para não ficar de fora de nada do que fazemos por aqui, temos canais de notificação, Instagram, Telegram e WhatsApp com mais de 2.000 membros em cada um deles, recebendo automaticamente um push no telefone assim que eu publico cada um desses conteúdos. Por fim, mas não menos importante, siga a gente nas nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Threads e TikTok. Estão passando aqui os arrobas, os links, você já sabe, lá embaixo na descrição. Valeu, até o próximo vídeo e aquele abraço.